Olá, eu sou a professora Roberta, estou com vocês para mais uma aula de matemática. Tudo bem, terceiro ano? Então hoje nós vamos falar sobre dúzias e quilogramas. Vamos acompanhar a leitura da rotina com a professora? Então vamos lá. Unidade 20, comprar as dúzias ou em quilograma. Lá na página 229, na mesma página nós temos trocar ideias, tem a dúzia na página 230, temos atividade 1, o quilograma, atividade 2 e, por último, a nossa tarefa, tá? Não sai daí que nossa aula está muito interessante hoje. Então, vamos lá? Comprar as dúzias ou em quilogramas. Então, vocês vão acompanhar a leitura comigo, observar as imagens lá na página 229. Você já deve ter ajudado seus familiares a comprar frutas, verduras e legumes em supermercados, mercadinhos, feiras livres ou mesmo em bancas nas ruas. Menos agora, nessa época de pandemia, né, gente? Terceiro ano não pode, tem que ficar em casa mesmo para se proteger, tá bom? Não é modinha, fique em casa, é para se cuidar de verdade. Mas, num tempinho atrás, eu tenho certeza que vocês já fizeram, né, essas atividades que estão falando aqui no texto. Supermercado, até no shopping também, né? E aqui em Barretos é comum em alguns bairros a feira livre. Próximo da minha casa tem uma que eu também gostava muito de ir, mas não estou podendo porque na pandemia nós precisamos nos cuidar. Então, olha lá, primeira imagem nós temos uma feira livre com frutas muito bonitas. Na segunda, supermercado e na terceira nós temos uma banca de verduras e legumes. Tudo isso é muito importante para a nossa saúde. Ainda na página 229, alguns produtos, como as laranjas, podem ser vendidos às dúzias, olha essa palavra-chave da nossa aula de hoje, dúzias, e também, de acordo com seu peso, em quilogramas, né? É o quilo. Entretanto, é comum que alguns produtos sejam frequentemente vendidos às dúzias, como os ovos. Então, quando nós vamos ao mercado, quando nós íamos, né? Agora são os pais, ao mercado, à feira, tem alguns produtos que é muito comum ser vendido às dúzias e outros sempre em quilos. Nos mercados, geralmente, é mais por peso, por quilo, né? Mas ainda, vocês precisam saber que ainda é comum a venda de produtos às dúzias. Ou meia dúzia, ou duas dúzias, aí vai depender do produto. Trocar ideias. 1. Quais alimentos ou produtos que você conhece que podem ser vendidos às dúzias ou pesado em quilogramas? São vários, né, gente? Olha lá, tem frutas, tem verdura. Verduras não, professora. Verdura em quilo, verdura em maço, né? Tema de outra aula. Mas frutas, sim. 2. E que outros são tradicionalmente vendidos às dúzias? Então, olha, temos prendedores de roupas, copos, xícaras e os ovos, que são os mais comuns, né, do nosso dia a dia. Então, lá no mercado nós encontramos caixinhas com meia dúzia, que são 6, ou com uma dúzia, olha esse nome, dúzia, já lembra um numeral, né? O 12. Então, não é tão difícil assim. 3. Você sabe a medida com que o feijão é vendido? Será que dá para comprar feijão às dúzias? Dá para chegar no mercado e dar uma dúzia de feijão? Não, né? Por que será? Porque 12 grãozinhos de feijão não ia fazer nenhum efeito na nossa casa. Então, feijão, farinha, arroz, açúcar, eles são, né, necessariamente vendidos em quilogramas. E quando nós vamos também ao médico ou à farmácia se pesar, será que a gente pesa em dúzias ou em quilo? Em quilos, né? Então, agora, nós temos, né, uma atividade em forma de brincadeira, que é muito interessante, e vamos pensar junto. Eu vou mostrar o produto e nós vamos separar. Vocês estão vendo aqui, ó, dúzias e quilogramas. Se é mais comum aquele produto ser vendido às dúzias ou em quilogramas. Vamos lá? Então, aqui nós temos, olha lá, nós temos ovos, né? Que nós já conversamos sobre eles agorinha. Então, aqui nós temos, né, 12 ovos. Ovos no mercado pode
ser vendidos assim, né? Não tão chique nessa bandejinha aqui de geladeira, mas ela vem numa caixinha de papelão. Então, você encontra com 12 ou também com 6. É dúzia ou meia dúzia. Então, os ovos nós vamos colocar aqui. Por quê, professora, desse lado? Porque ovos nós compramos as dúzias. Tudo bem? Outro produto. Olha esse aqui. Reconhecem? É uma farinha de trigo, né? Que é usada para fazer bolo, pães e massas em geral. Como é um pozinho fininho, será que eu posso comprar as dúzias? Não, né? Pelo mesmo caso do feijão. Então, aqui, a farinha, nós vamos separar aqui, porque nós compramos em quilogramas, tá? Inclusive, aqui tem 1 quilo de farinha. Viu que simples? Uma coisa gostosa, né? As outras também são. Mas olha aqui. Um biscoito recheado, né? Biscoito ou bolacha. Tudo bem. Mas nós, no pacote, nós temos aqui gramas, né? Quilogramas, né? Então, nós não compramos dúzias de bolachinhas ou de biscoitinhos. Ah, professora, se eu comprar uma dúzia de pacotes, aí é outra coisa. Mas, por enquanto, assim, olha, eu compro por peso, que aqui tem 500 gramas, ou seja, meio quilo. Então, a bolacha vem para cá, que eu compro em quilos. E nós temos xícaras de café, tá vendo? Quando nós vamos comprar produtos assim, nós geralmente compramos as dúzias, tá bom? Então, aqui não temos 12, né? Mas nós estamos representando. Então, ela fica aqui pertinho dos ovos, porque nós compramos xícaras as dúzias. E quando tem o pratinho embaixo, que é chamado de pires, também as dúzias. Tudo bem? Agora, nós temos aqui um feijão. 1 quilo de feijão, certo? Ou seja, até na maneira de falar, já fala 1 quilo de feijão. Então, feijão eu já sei que vem pra cá, porque nós costumamos comprar em quilos. Dúzia de feijão não tem cabimento, tudo bem? A banana. A banana é muito importante nós falarmos, por quê? Bananas é uma fruta muito saborosa, né? E que é comum nós consumirmos bananas sempre, toda semana, às vezes até todos os dias. Bananas nós podemos comprar meia dúzia, que são 6, olha, 2, 4, 6, meia dúzia. Então, ela viria para cá, né? Se eu tivesse 12, eu poderia comprar, porque é comum na feira eu comprar 12 bananas, uma dúzia de bananas. Em dúzia, ela também ficaria aqui. Mas, professora, quando eu fui ao mercado, outro dia com a minha mãe, ela colocou no saquinho e a moça pesou lá na balança. Não foi as dúzias, foi quilos. Então, a banana é um produto que tanto poderia ficar aqui, se eu compro na feira em dúzia, meia dúzia, o lugar dela seria aqui. Se eu comprar no mercado, numa vendinha e pesou, aí ela ficaria aqui, tudo bem? Como eu contei aqui meia dúzia, eu vou colocar essa banana aqui, porque eu comprei ela na feira e eu comprei por dúzia, tá bom? Nós temos lápis de cor, olha só, vem escrito aqui já bem grande, né? 12 lápis, 12 dúzia. Então, ele vai ficar aqui, porque eu compro dúzia. E quando a caixa é maior, de 24, tem 2 dúzias. 36, eu tenho 3 dúzias. E assim vai aumentando de 12 em 12. Algumas caixas têm alguma variação, mas falou que grupinho de 12 são dúzias, tudo bem? Aí nós temos aqui arroz, que geralmente tem pacotes menores, mas esse é o que nós costumamos comprar, né? É um alimento consumido todos os dias. Então, o arroz, olha, esse pacote tem 5 quilos, olha só, 5 quilos. Então, o lugar dele é aqui, porque nós não compramos dúzia de arroz. Tá bom? Nós temos aqui, olha, pratinhos de sobremesa, né? Lembra que eu falei dos pires, das xícaras? Aqui eu tenho meia dúzia. Meia dúzia, já sei que o lugar dele é pra cá. Por quê, professora?
Porque eu não peso o prato vazio quando eu vou comprar. Ah, mas quando eu vou a um restaurante, eu peso o meu prato. Mas aí você não pesa o prato sem nada, né? Você está comprando o alimento do prato. Mas aqui eu estou falando só do produto prato mesmo. Então, ele vem para cá porque nós compramos as dúzias, ou meia dúzia. E nós temos aqui limão e tomate, que nós compramos geralmente em quilogramas. Então, o limão e o tomate vai ficar aqui, junto com os meus outros produtos. E, por fim, eu tenho talheres, né? Então, aqui dentro, nós temos colheres, garfos e facas, né? Nesse potinho, nós temos 24 peças. Em 24, tem 2 dúzias. Mas aqui dentro eu tenho meia dúzia de colheres, meia dúzia de garfos. Ou seja, onde é o lugar dele? Isso mesmo, aqui, né? Junto com os lápis de cor, porque eu compro as dúzias. Então, agora que nós já entendemos, né? Dúzias e quilogramas, nós vamos continuar as atividades lá na apostila. Então, acompanha comigo. Olha lá, vocês vão abrir na página 230 e vai acompanhar a leitura comigo. A dúzia. Além de alimentos como laranjas e ovos, outros produtos também são vendidos às dúzias. Prendedores de roupas, xícaras, pratos, lápis de cor, entre outros que nós vimos aqui. Dúzia é um agrupamento, né, um grupinho de 12 unidades. Quando eu junto tudo, formei um grupo, é um agrupamento, tá bom? E meia dúzia, olha, meia, estou dividindo isso aqui na metade, né? É um agrupamento, ou seja, um grupinho com 6 unidades. 6 é a metade de 12? Então, quando eu tenho 6, eu posso falar meia dúzia, porque uma dúzia, 12. A dúzia pode ser escrita de forma abreviada, né? Olha lá, ó, é o D e o Z minúsculo. Então, quando aparece aqui, é um pouquinho difícil aparecer dessa maneira, mas quando aparecer, vocês já saberão que é a forma abreviada da palavra dúzia. Lá na página 230, nós temos, olha lá, 2 caixinhas de ovos. Vamos ler? 1. Indique em dúzias a quantidade de ovos de cada embalagem. Então, é fácil, é só contar. Se tiver um grupinho de 12, né, eu tenho uma dúzia. Se tiver um grupinho de 6, eu tenho meia dúzia. E assim, vamos lá. Olha! Ó, se contar, essa caixinha a gente nem precisaria contar, porque você olha e já vê. No mercado vende dessa maneira. E tem ali uma dúzia, ou seja, um grupinho de 12. Isso mesmo. Agora, olha essa aqui, ó. Apesar do tamanho estar maior, né, mais aumentado do que aqui, nós conseguimos visualizar que tem menos quantidades do que aqui. Então, será que aqui tem uma dúzia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 equivale a meia dúzia. Viu que fácil? Continuando na página 230. 2. Edgar e sua mãe compraram 3 embalagens de ovos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Com uma dúzia em cada uma, ou seja, cada caixa dessa nós temos 12 ovos. Quantos ovos eles levaram para casa? Esse quantos ovos eles levaram faz uma pergunta do total, se eu contar todos juntos, tá? Então, vamos lá. Nós podemos... Ah, professora, eu posso contar aqui e colocar os números? Poderia, né? Mas como nós já estamos no 3º ano e nós já aprendemos a montar os algoritmos, vamos facilitar a nossa vida. Olha lá, unidade, dezena, e vou somar 12 mais 12 mais 12. De onde eu tirei esse 12? Daqui, ó, 12 ovos mais 12 daqui. Então, olha aqui, ó, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, eu já descobri que é um total de 36 ovos. Mas eu tenho uma outra maneira de se calcular isso aqui, sem ser contando 1 a 1, sem ser somando tudo. Eu posso fazer, sabe aquela operação que agiliza a minha vida? Olha lá, é a multiplicação. Lembra que eu falei que ela facilitava? Olha lá, 3 vezes 2, 6, e 3 vezes 1, 3. Como que eu fiz rapidinho assim?
Porque eu precisei estudar a tabuada. Lembra que eu falei que vocês precisam estudar até decorar mesmo? E agora vocês têm um tempinho para isso. Então, volto lá na pergunta, quantos ovos eles levaram para casa? Eles levaram 36 ovos para casa, ou seja, 3 dúzias. Ainda na página 230, 3. Se Edgar tivesse optado por comprar uma embalagem com 30 ovos, ai gente, eu sei que vocês vão lembrar, né, do 30 ovos por R$10, mas vamos lá. Quantas dúzias levaria para casa? Quando aquele carro passa vendendo 30 ovos, quantas dúzias será que tem nesses 30 ovos? Eu poderia fazer uma forma bem simplesinha, né? Por quê? Olha lá. Para responder, precisamos saber quantas vezes a dúzia é um grupinho, né, de 12, cabe aqui. Então, eu posso contar de 12 em 12. Se nós já soubéssemos o algoritmo da divisão, né, nós ainda não estudamos, mas nós poderíamos pegar 30 e dividir por 12. Mas nós temos ainda uma estratégia para resolver sem montar a divisão aqui, tá bom? Ainda não está na hora, ela vem chegando. Quem, professora? A divisão. Então, olha lá. Eu vou circular grupinhos de 12, ou seja, dúzias. Então, olha, uma dúzia, tem 12 ovos aqui, e mais 12 ovos aqui. Só que sobraram ainda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ovos que eu não consegui compor uma dúzia. Então, eu tenho 2 dúzias e meia. Olha lá. Quantas dúzias levaria para casa? Ele levaria para casa 2 dúzias e meia. Então, quando passar o carro do ovo, são 30 ovos, vocês já saberão que são 2 dúzias e meia. Combinado? Continuando. Na página 231 agora. 4. Veja a oferta de adesivos de uma papelaria. Então, nós temos aqui a papelaria A. E qual é a promoção? Olha, oferta. 1 dúzia de adesivos por R$5. Nós já sabemos que numa dúzia nós temos 12. Então, aqui, 12 adesivinhos custam R$5. E a oferta da papelaria B são 24 adesivos por R$10. Ué, espera aí. Aqui tá falando de dúzia e aqui de unidades. Mas olha, 24... Nós contamos agora há pouco, né? Quantas dúzias tem no 30 ovos? E quantas dúzias será que eu tenho em 24 adesivos? Então, eu já sei que 1 dúzia equivale a 12. Então, 2 dúzias, 24, né? Ou seja, o que tem de muito parecido aqui? Imagine que eu compre aqui, olha, 2 ofertas dessas. Então, eu pagaria R$5 numa dúzia, e se eu fosse comprar 2, eu pagaria o dobro, né? R$10. Não fica igualzinho esse caso? Olha aqui. 12, 5, se eu dobrar a quantidade, né? Ficariam 24, R$10. E aqui tem exatamente essa quantidade, 24 por R$10. Agora vamos ler as alternativas e descobrir qual é a verdadeira. E para isso, nós precisamos ler todas e analisar qual é a correta. Olha lá na A. A vantagem em comprar na papelaria A, pois nessa oferta, a dúzia do adesivo está mais barata do que na papelaria B. Se nós já percebemos que o preço é o mesmo, né? Variou aqui porque dobrou a quantidade. Então, vantagem é quando eu tenho uma situação em que eu consigo economizar, em que eu saio ganhando. Nesse caso, a gente não sairia ganhando em nenhuma delas, tá? Porque estão iguais. B. A oferta da papelaria B é mais vantajosa, será? Do que a da papelaria A, pois a dúzia do adesivo está mais barata. Não é verdade, porque nós já fizemos a análise de que os dois têm o mesmo preço. C. Nas 2 papelarias, o preço de 1 dúzia de adesivos é o mesmo. Realmente, nós analisamos que o preço é o mesmo. E por último, na papelaria A, a dúzia de adesivos sai pela metade do preço da papelaria B. Essa daqui confunde muito, por quê?
Ai, professora, mas aqui, olha, 5 é metade de 10 e o 12 é metade de 24, mas tem uma proporção. Eu vou pagar 5 quando eu compro 12, né? Uma dúzia é 12. Mas quando eu vou comprar 24, que é o dobro, eu tenho que pagar o dobro do preço. Isso significa dizer que as duas têm o mesmo preço, bom? Então, olha lá, 24 é igual a 12 mais 12, e 12 é uma dúzia, que está vendendo aqui. Então, alternativa C, nas duas papelarias, o preço de uma dúzia de adesivos é o mesmo. 5. Na página 231 ainda. Veja as embalagens de alguns produtos vendidos em um supermercado. Então, nós temos aqui, olha, copos, tá vendo? 12 copos, 12 copos, 12 copos. Xícaras. E nós temos iogurte, que nós gostamos mais de falar Danone, mas o nome correto é iogurte, tá? Iogurte vem, ó, 2, 4, 6, ou seja, meia dúzia. Registre, né, escreva uma escrita aditiva e uma multiplicativa para cada embalagem. Nós já estudamos várias vezes e vamos relembrar aqui, olha. Quando eu faço uma escrita aditiva, eu estou somando as quantidades que eu tenho. Multiplicativa é quando eu estou multiplicando, olha aqui. Então, a quantidade total de copos, os copos aqui, dessas embalagens. Então, eu tenho aqui, olha, 12 mais 12 mais 12 igual a 36. 3 dúzias de copos. Ou, lá na escrita multiplicativa, 3 vezes quanto será que equivale a 36, né? Quem apareceu 3 vezes aqui? Isso mesmo, o 12. Então, 3 vezes 12 é igual a 36. Quando eu faço a escrita aditiva, o resultado, né, a minha soma, precisa ter o mesmo resultado, ou seja, o produto da minha multiplicação. Porque o problema é o mesmo, os dados são os mesmos. Então, o resultado também é o mesmo. B. A quantidade total de xícaras e pires da embalagem. Então, aqui, olha, eu tenho as xícaras e pires, que é o pratinho que coloca a xícara em cima. Certo? Então, vamos lá, olha. 12 mais 12 igual a 24. Então, eu estou contando cada xícara e cada pratinho, tá? Se eu tenho 12 xícaras, cada uma tem o seu pratinho, então eu vou ter o dobro dessa quantidade. 12 mais 12 igual a 24. Agora, que número multiplicado por 12 que vai me dar o resultado 24? Ou seja, quantas vezes o 12 apareceu aqui? 2 vezes. Então, 2 vezes o 12 igual a 24. C. A quantidade de potes de iogurte em 3 embalagens. Ó, aqui eu tenho uma embalagem. E se eu tivesse 3, que nem eu tinha aqui, ó, de copos? Só que aqui tem meia dúzia e aqui uma dúzia. Então, eu teria 6, mais 6 e mais 6. 3 embalagens de iogurte. Igual a 18. Agora, aqui lá na tabuada que nós já estudamos, quem vezes quem tem o resultado 18? Quando eu falo quem, é qual número? Olha, qual número multiplicado por qual número tem o resultado 18? Lembrando que eu tenho, olha, 3 embalagens de iogurte e cada uma delas vem 6. Então, quando eu converso com o meu probleminha, né, com a minha embalagem, eu já consigo descobrir a multiplicação. Olha, 3 vezes 3 embalagens e cada embalagem vem 6 potinhos. 3 vezes 6 igual a 18. Viu como é importante decorar a tabuada? Estuda bastante até conseguir memorizar. Na página 232, nós temos o quilograma. Você já trabalhou com as unidades de medida de massa, quilograma e grama? Lá no segundo ano, né? Então, agora nós vamos relembrar. 1 quilograma, que nós também chamamos de quilo, é igual a 1000 gramas. Ou 1 quilograma, que eu posso escrever dessa maneira, né, com essa abreviatura, igual a 1000 G, que é 1000 gramas. Falar quilogramas ou quilo é a mesma coisa. Agora, ainda na 232, atividade 2. 1.
Observe a embalagem de bolachas e responda: quantos pacotes de bolacha são necessários para se obter 2 quilos? Geralmente a gente não compra 2 quilos de bolacha, né? Mas tem o nosso problema e nós precisamos resolver. Cada pacotinho desse, olha, 500 gramas, ou seja, meio quilo. Então, cada embalagem vem 500 gramas. E 500 gramas mais 500 gramas, eu sei que eu vou formar 1 quilo. Então, para formar 2 quilos, quantos pacotinhos será que eu vou precisar? Né? Contando de 500 em 500. Olha, 500 mais 500, 1.000. 1.000 dá 1 quilo. Mais 500, 1.500, 1,5 kg. Mais 500, 2.000 gramas. Ou 2 quilos de bolacha. Olha lá. Então, aqui, olha, eu tenho 1 quilo e, como são 2 quilos, mais 2 pacotinhos, né? Então, para formar 1 quilo, eu preciso de 4 pacotes de bolacha de meio quilo ou 500 gramas. Volto lá no problema para ler a pergunta. Olha lá, quantos pacotes de bolacha são necessários para se obter 2 quilos? Nós já conseguimos descobrir, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4 pacotinhos de bolacha. Olha lá, são necessários 4 pacotes de bolacha. Então, agora, lá na página 232 ainda, nós faremos o probleminha de número 2. Então, vamos lá. Uma embalagem com 2 quilos de ração para gatos custa R$ 38,00. Quanto custa 1 quilo dessa ração? Deixe registrada a sua estratégia. Olha, se nós já tivéssemos aprendido a divisão, era muito simples. Eu pegaria os 38 e dividiria por 2, daria o resultado do meu problema. Mas nós ainda não fazemos essa continha, esse algoritmo. Então, como nós vamos resolver esse problema? Olha, aqui tem um pacote único, né? Que vem 2 quilos de ração. Mas o problema quer saber quanto custa só 1 quilo dessa ração, ou seja, metade desse pacotão, tá bom? Então, vamos dividir em 2 pacotinhos, cada pacotinho de 1 quilo. Olha lá. Então, ó, 1 mais 1, 2 quilos. Mas aí, quanto custa esse quilo de ração e quanto custaria esse quilo de ração? Os dois precisam custar o mesmo tanto, a mesma quantia. Mas eu não sei quanto que eles custam e eu não sei fazer ainda a divisão, por enquanto. Então, a estratégia que nós vamos utilizar aqui, pegar esses R$ 38,00 e dividindo. Um para cá, um para cá. R$ 1 nesse quilo, mais R$ 1 nesse quilo. Então, nós vamos contar até chegar no R$ 38,00. Quando nós chegarmos no 38, a gente para e vai contar um por um quantos reais nesse quilo nós precisamos pagar, tá? E automaticamente esse aqui vai ficar igualzinho. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A gente tem que chegar lá no 38. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ainda não chegamos no 38. Continuando. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Chegamos. Então, nós pagamos aqui, se somar os dois, R$ 38,00. Mas quantos reais será que nós pagamos nesse quilo? Vamos contar? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu preciso contar esse? Não, porque eles são iguaizinhos. Nós distribuímos os R$ 38,00, um aqui e um aqui. Então, os dois, ó, 2 quilos, né? Se eles estivessem junto, um pacotão de 2 quilos, nós separamos, cada pacotinho tem 1 quilo. E nós contamos R$ 19,00. Então, volta lá na pergunta. Quanto custa 1 quilo dessa ração? 1 quilo dessa ração custa R$ 19,00.
Daqui a uns dias, nós faremos o algoritmo da divisão. E aí vai facilitar a nossa vida para não ficar contando assim de um em um. Mas, por enquanto, essa foi a nossa estratégia para resolver esse problema. Ainda na página 232, o 3. Uma embalagem com 3 kg de tomate custa R$ 11,00. Se uma dona de casa pagou R$ 33,00 ao comprar esses tomates, quantos quilogramas ela levou? Então aqui, olha, um típico probleminha que dá trabalho se vocês não ficarem atentos. Ela gastou R$ 33,00 comprando somente tomate. Mas cada pacote tinha 3 quilos e eles custavam R$ 11,00 cada um. Então, nós temos que ir somando o preço desses pacotes até chegar no 33 para descobrir quantos quilos ela levou. Lembrando que cada pacote, 3 quilos. Então, vamos lá, olha, o primeiro pacote com 3 quilos custou R$ 11,00, que o problema já está me falando quanto ele custou. Então, eu vou somar aqui no meu algoritmo R$ 11,00 desse primeiro pacote com 3 quilos de tomate. Mais um pacote, mais R$ 11,00. Então, eu vou somar aqui, olha, no meu algoritmo, por quê? Eu preciso descobrir se já chegou no R$ 33,00. Então, olha aqui, 1 mais 1, 2, e 1 mais 1, 2. Então, aqui, ela já gastou R$ 22,00. Eu ainda não cheguei no 33, tá? Quando eu chegar no 33, eu paro. Então, vamos somar mais um pacote de tomate. Olha lá, eu tenho aqui 22, que eu já sei que ainda não cheguei no 33. Então, ela comprou mais um pacote de tomate. E quanto custou esse? O mesmo preço dos outros, R$ 11,00. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os R$ 22,00 desses 2 pacotes e vou somar o preço do terceiro pacote de tomate. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. 33. Já cheguei no 33 que ela gastou? Já. Então, eu vou parar aqui. Agora, eu vou voltar no problema para descobrir o que ele queria saber mesmo. Olha lá. Se uma dona de casa pagou R$ 33,00, que nós já descobrimos, né? Quantos pacotes ela comprou ao comprar esses tomates, quantos quilogramas ela levou? Ah, professora, 3. Não, sabe por que não? Porque ela levou, ó, 3 pacotes. Mas cada pacotinho desse tem 3 quilos. Então, vamos somar. Olha lá. 3 quilos do primeiro pacote, 3 quilos do segundo pacote, mais 3 quilos do terceiro pacote. Então, eu vou somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9 quilos. Então, volto lá e leio a pergunta. Quantos quilogramas ela levou? Ela levou 9 quilos de tomate, porque cada pacotinho desse, olha, custou R$ 11,00 e tinha 3 quilos. Bom? Agora, eu vou fazer uma explicação para vocês sobre a tarefa lá na página 233. Então, olha, em casa, eu vou só começar para dar um exemplo, depois vocês vão continuar aí em casa, combinado? 1. Em um supermercado, a caixa com 1 litro do suco é vendida em embalagens com meia dúzia, né? Ou seja, 6. A partir dessa informação, complete o quadro a seguir. Então, nós temos aqui, olha, um pacote com meia dúzia, com 6, né? E o 6 equivale a meia dúzia. Mas, se eu multiplicar por 2, multiplicar o que por 2, professora? Essa meia dúzia que é o 6. Então, 2 vezes 6, 12. 12 tem quantas dúzias? 1 dúzia. Então, assim, vocês vão continuar. Olha aqui, ó. Vai substituir o 2 aqui pelo 3. Então, quanto vai ficar aqui? 3 vezes 6 igual a... Não vou falar. Depois você vai transformar em dúzia. Vai dar quantas dúzias? Será que vai dar completo ou será que vai dar dúzias mais meia? Então, fiquem atentos, tá bom? Próximo. 2. Observe a caixa de mangas. Então, olha lá, manguinhas maduras. Nós temos aqui, olha, podemos contar em linhas, na horizontal, e podemos contar em colunas. Quando nós olhamos assim, a gente já lembra da configuração retangular. Mas o que está pedindo nessa atividade? A. Registre a escrita aditiva e multiplicativa da configuração retangular de mangas na embalagem. Então, a escrita aditiva, nós fizemos isso durante a aula, né? Então, nós temos aqui, olha,
eu vou contar 6 mais... Da onde será que eu tirei esse 6 aqui? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas vezes o 6 vai aparecer aqui em cada linha dessa da caixa de mangas? E aí, ó, 6 mais... Você vai colocar aqui, mais... Lembrando que as parcelas são iguais. E na escrita multiplicativa, eu vou contar linha vezes coluna. E vou colocar aqui, ó, quantas mangas tem na linha e quantas mangas tem na coluna. Lembrando que o resultado, né, são iguais, os dois resultados. E quantas dúzias de mangas há nessa embalagem? Então, vocês vão contar tudo, ou pegar já o resultado daqui e transformar em dúzias, ou seja, agrupar de 12 em 12 para descobrir quantas dúzias. Então, nós chegamos ao final de mais uma videoaula. Se você precisar, pode rever essa videoaula pelas mídias sociais. Precisa resolver todos os exercícios da aula, fazer a tarefa e encaminhar uma foto para a sua professora ou professor. Tchau, terceiro ano. Até a próxima aula e fiquem com Deus.